Ricardo, né? Ricardo, ou o pessoal falou Ricardinho, enfim. Vou pegar da apresentação dele, até falei para ele agora no intervalo, dessa experiência que ele colocou do CARF, que, de fato, a gente tem muita dificuldade de entender, mas eu lembro, Ricardo, que saiu, se eu não me engano, 1 ano atrás, ou 2, não lembro quando foi, que o Itaú teve um perdão de uma dívida lá no CARF de torno de 27 bilhões de reais, né? Era 1/4 do orçamento do Ministério da Educação. E isso veio nas redes sociais, a gente ficou, nossa, como é que isso funciona, né? Para empresário tem perdão de dívida e para nós, réis mortais, não tem. Mas eu tive a oportunidade, como dirigente sindical, de participar da Câmara Técnica de Saúde Suplementar, na ANS, que inclusive também é importante que o governo federal olhe para essas agências reguladoras. A Agência Nacional de Saúde Suplementar é dominada pelos planos de saúde, pelas grandes operadoras. E é também um consulado, né? Toda essa Câmara Técnica decide como que vai os planos, decide até a questão de reajuste, passa tudo por ali, né? Então também parece um CARF da saúde suplementar, né? Tudo que as operadoras reivindicam passa com tranquilidade, porque além de ser maioria, dominam a questão, né? Embora as centrais sindicais tenham assento, mas a nossa atuação era muito tímida, né? Então, e só mais um exemplo também dessa situação, né, da hegemonia do setor patronal nas instâncias. A Dilma, em 2011, ela fez um decreto que versava sobre o Plano Nacional de Saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras do país. E dentro desse decreto tinha uma comissão tripartite que tinha que discutir a política nacional de saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras, descer da União para os estados, para o município. Era uma comissão tripartite que estava a bancada de trabalhadores, as centrais sindicais, de governo, Ministério do Trabalho, Previdência, vários ministérios, Ministério Público do Trabalho também, e o setor patronal, CNI, FEBRABAN, né, e todas as outras entidades patronais. E surgiu uma proposta do setor patronal para essa comissão tripartite de incluir no debate tripartite a tal das ações regressivas, né? Para quem não conhece, a ação regressiva é uma atribuição da Advocacia Geral da União, que tem que punir as empresas que geram acidentes de trabalho, que mutilam os trabalhadores, que matam os trabalhadores no exercício do trabalho, né? Então, para vocês verem o grau de audácia, né, vamos dizer assim, do setor patronal de querer colocar um debate, ou melhor, um assunto que é a atribuição da União, da Advocacia Geral da União, de entrar com ações regressivas contra as empresas que geram acidente e morte. Eles queriam colocar numa esfera tripartite. Eles queriam discutir. O setor patronal gera o adoecimento, gera o acidente e gera a morte. E eles queriam discutir de forma tripartite com os trabalhadores e com o governo para que não tivesse essas ações regressivas, porque na época eles estavam perdendo várias ações nesse sentido. Então, para você ver que, né, o Estado, né, e essa questão da tributação, o Estado brasileiro ele é muito hegemonizado, né, ele é capturado pela classe dominante, né? Entrando agora na questão aqui da ideia, né, de uma conferência popular sobre tributação, todos aqui já falaram, acho que é consenso, a gente tem que começar a construir esse debate, construir essa conferência, para que a gente... Eu lembro, acho que foi no ano 2000, que nós participamos daquele plebiscito contra o pagamento da dívida externa. Não sei se alguém aqui lembra. Eu lembro que lá em São Paulo, nas periferias, a gente ficava com o microfone falando, o povo parava para ouvir. Eu lembro que era com relação à questão da dívida externa, depois juntou bastante assinatura, a igreja participou, teve uma movimentação, isso há pouco, né, uns 20 e poucos anos atrás, se não me falha a memória. Então, tem que criar movimento mesmo, para que, como acontece com o CARF e outros espaços, que a sociedade civil não tá lá representada, né? Então, a gente precisa, de fato, a ideia de uma conferência não é nada ruim, ainda mais aproveitando agora, a gente tem um governo democrático popular, né, que o outro lá saiu, enfim, a gente tem esse espaço, sim, de fazer esse debate. Eu vou entrar numa questão aqui que sou até um pouco um privilégio falar, né, da questão do imposto de renda,
porque pressupõe que a pessoa tem pelo menos uma relação formal de trabalho com carteira assinada, mas é também que está, né, a gente tem discutido essa questão junto com, na campanha da tributação dos super ricos, com o Instituto, enfim, várias outras entidades, essa questão do imposto de renda, né? E que, assim, né, não querendo ser pessimista e também não adiantar a carruagem na frente dos bois, vamos assim dizer, mas o governo Lula está com um baita de um problema na mão para resolver. Né? Porque se a gente for olhar, e aí os dados que eu peguei foi da Unafisco, do estudo da Unafisco, é uma entidade séria, inclusive, que faz parte da campanha, enfim, nós temos um problema que vem lá desde 96, com relação à tabela de imposto de renda. Né? De 1996 para cá. Então, já mais de 20 e tantos anos. Né, se vocês terem uma ideia, o IPCA de 1996, pegando até 2021, esse estudo do CIDFISCO de janeiro de 2021, então não tem o ano de 2022, a gente tem uma defasagem aí em torno de 134%, quase 135% da tabela do imposto de renda. Né? Então, assim, quando o Haddad colocou que vai ter que ter uma proposta até o meio do ano para entrar em vigor só valendo para 2024, nós temos um grande problema aí, que é essa questão da correção da tabela do imposto de renda. Só para a gente ter uma ideia, ela ficou sem reajuste, foi sem correção nenhuma, de 96 a 2001. Então, todo o governo do Fernando Henrique Cardoso foi zero. 96, 97, 98, 99, 2000 e 2001. Então, 6 anos sem nenhuma correção da tabela de imposto de renda. Ao mesmo tempo, né, passando mais o tempo, depois nós também tivemos de 2016, né, foi o ano que a Dilma sofreu o golpe, até 2022, sem nenhum tipo de reajuste da tabela de imposto de renda. Nenhuma correção, né? Então, já são 7 anos também sem correção da tabela de imposto de renda. Né? Então, o que a gente tem aqui, rapidamente, aqui para não extrapolar demais, em 96, a isenção de imposto de renda, que nesse estudo coloca em salários mínimos, até em 96, a pessoa ganhava até 9 salários mínimos, ela tinha isenção do imposto de renda. Em 96. Em 2021, caiu para 1,73, sem considerar o ano passado. Então, já está aí um salário mínimo e meio, a pessoa já está pagando imposto de renda. E olha como, só um parênteses, olha como a fake news, ela se propaga muito rápido. Semana passada, minha sogra veio, ela é aposentada do INSS, recebe um salário, quase um salário mínimo e meio, um pouco menos que isso. Ela falou assim, olha, será que eu vou ter que pagar imposto de renda? Porque eu votei no Lula, mas, pô, vou ter que pagar imposto de renda, agora vou ter que ficar com menos salário, já ganho pouco. Aí eu falei, pera, calma, não é assim, foi explicando e tal, porque ela viu, ela fica no celular, ela já viu, né, ela recebeu coisas de bolsonarista já falando que ela vai pagar imposto de renda. E a culpa é do Lula, exatamente. Né? Até falei, nossa, faz 20, né, nem 20 dias que o governo começou, não é bem assim, mas para a gente ver que isso tem uma força muito grande. Para finalizar também aqui o raciocínio desse estudo, que eu achei muito interessante, da gente se apropriar, né, e é um aprendizado que a gente, mesmo como bancário, a gente tem, né, a gente pega as literaturas né, das entidades ligadas ao movimento, a gente acaba entendendo um pouco melhor, mas se você pega uma matéria de jornal, alguma coisa assim, a gente acaba tendo dificuldade de entender. Né? Então, por isso que é importante a Conferência Nacional, para que a população se aproprie desse debate, para a gente poder avançar. A questão dos dependentes, eles falam o seguinte, não é só a questão da tabela do imposto de renda, também as deduções também estão sendo totalmente corroídas pela inflação. Dependentes, eu estava vendo pelo estudo, é R$ 189,59 por mês, que totaliza em um ano R$ 2.275,08 por dependente, que a gente pode deduzir da tabela, na declaração do imposto de renda. Se o valor fosse corrigido até 2021, teria que ser de R$ 5.335. Olha a diferença. É aquilo que você falou. A gente vai perdendo também aqui. Não é só da mais-valia lá, né, indo ao texto do Marques,
mais-valia absoluta, mais-valia relativa, também se arranca, né? Na questão da educação, hoje, você pode deduzir até 3.561,50. Se fosse corrigida a tabela, poderia deduzir 8.353,12. Né? Então, assim, essas distorções já está gerando, no início do governo do Lula, uma pressão muito grande. Né? Como que vai resolver esse entrave, a gente não sabe. Né? Porque se for olhar, eu só olhei o zero, mas também, mesmo nos governos, isso está no estudo, não tem como falar que não, mesmo nos governos do Lula e da Dilma, também não tivemos a correção de acordo com a inflação. Teve aquela política lá dos 4,5%, né, que veio desde 2010, por aí, de 2010 até 2015, a correção da tabela só por 4,5% da inflação. Aí a inflação foi muito mais que isso. Então, também, na questão do imposto de renda, a gente tem um grande problema para ser resolvido, que também faz parte dessa questão da justiça fiscal, e acredito também que vamos ter que discutir isso na conferência nacional sobre tributação, e que pese aí, né, como eu coloquei no início, né, parece uma coisa de um bando de privilegiado que não quer pagar imposto de renda. Até, para finalizar de fato no podcast da Contraf, a gente falou o seguinte: a gente quer pagar imposto. A gente não pode entrar nessa história de empresário, custo Brasil, a gente quer pagar, né? Só que a gente quer pagar o que é justo. Enquanto a gente está pagando muito imposto de renda, a gente tem aí a lei, né, que foi o presente do Fernando Henrique, a lei né, que fala dos lucros de dividendos, que é de 26 de dezembro de 95, né, que falaram que foi um presente de Natal que o Fernando Henrique deu para quem tem muito dinheiro. Obrigado, gente.